Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, minha gente. Hoje nós vamos trabalhar um pé, fazer uma massagem no pé. E enquanto o pessoal vai chegando aí, eu vou falando um pouquinho sobre a massagem nos pés. E eu vou trabalhar um pouquinho essa massagem aqui hoje. Quem tiver um pé aí por perto agora, aproveita e faz junto, tá? Eu tô aqui com esse é o pé esquerdo. Olá, Isa, Alexandre. Vão chegando aí, eu vou fazer essa massagem nos pés aqui. Esse é o pé do meu filho. E aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre os pés. A importância dessa massagem, né? O quanto é importante você, em casa mesmo, fazer a massagem nos pés para os seus filhos, para esposo, esposa, para que todo mundo comece a se sentir bem, comece a ter saúde, comece a ter felicidade, né? Porque a massagem nos pés, ela vai interferir muito na parte emocional das pessoas. Olá, boa noite, Hermínia. Então, a parte emocional das pessoas, a nossa parte emocional, né, como a gente se sente, a nossa felicidade, ela está relacionada a uma série de hormônios que estão na nossa vida. Então, como é que tu está se sentindo hoje mesmo? Como é que é o nome daquilo? Tédio. Tédio. O meu filho hoje está com tédio. Porque ele ficou o dia inteiro sem celular, então ele ficou com tédio. Aí, então, o que é o tédio, né? É interessante a gente falar, porque é isso que nós vamos tratar agora. Ele está com tédio. O tédio, minha gente, é um acúmulo de dopamina. É quando a pessoa não gasta essa energia que ela tem, né, dos hormônios, porque o celular ele consome a dopamina da gente, que é aquela sensação da vitória, de conquistar as coisas. E os vídeos vão trazendo essas informações e a gente vai absorvendo e vai consumindo essa energia. E aí torna a pessoa um pouco mais parada, né? Porque ela sem vontade de fazer as coisas. A falta da dopamina gera muito suicídio, né? Então, a gente precisa, e a pessoa não tem aquela força de vontade de fazer as coisas, de querer as coisas. Então, como ele está com tédio hoje, eu disse, vamos fazer uma live e vamos trabalhar esse tédio aqui no pé. Mas o tédio é bom que os nossos jovens tenham um pouquinho de ter tédio. Ah, eu queria ser seu filho, olha aí, Pedro. A Isa queria participar aqui, né? E então, como ele está com tédio, ele está com esse conjunto de vontade de fazer alguma coisa, vocês entendem? E é isso que os nossos jovens têm que ter hoje, vontade de fazer as coisas. Então não fique tirando o tédio dos filhos de vocês, coloquem mais tédio na vida deles, porque aí quando surgir uma coisa que eles gostam, eles vão pular em cima, assim como tigres esfomeados, como leões famintos, eles vão querer fazer as coisas, vão querer desenvolver as coisas. Porque o tédio, né? Quem gosta de tédio? Gosta de tédio, filho? Não. Ele respondeu, tá? Ninguém ouviu, mas ele respondeu que não. Então, nós vamos começar a mexer no pé, tá? Nós vamos começar a fazer essa massagem no pé. Se você tem um pé aí por perto na sua casa agora, aproveita. Não sei se eu vou deixar essa live gravada aí depois. Se ficar, ficou. Se não ficar, né? Mas já aproveita e pega um pé aí para você e vai trabalhar esse pé. Vamos trabalhar junto esse pé. Vamos massagear ele junto. E a primeira parte da massagem que eu vou fazer do pé vai ser uma massagem relaxante, uma massagem mais de contato. A primeira massagem do pé, ela não pode ser uma massagem que vai encontrar pontos, que vai encontrar lugares deficientes. Não, o contato inicial que a gente vai ter no pé é uma espécie de aquecimento. Nós vamos fazer esse aquecimento no pé. Porque o pé ele é muito pouco tocado. Eu sei disso porque pergunto para os meus pacientes aqui. Muitos nunca receberam massagem nos pés. Para mim agora deu problema. Então,
a gente vive com os pés. É importante eu falar isso para vocês entenderem bem, né? Por quê, né? Por que eu vou mostrar isso aqui? Deveria ficar gravado assim? Vamos ver até o final aí, quanta gente entra aí. Faz assim, quer que fique gravado? Manda o aviãozinho para alguém que você conhece. Manda um aviãozinho aí, chama pessoas para vir assistir. Daí, vamos ver, se a gente tiver um número grande de gente aí assistindo, quem sabe, né? E aí é o seguinte, como a gente passa o dia inteiro com os pés fechados, não tocando solo, não colocando o pé na areia, no mar, não caminhando na grama, não tendo contato com a terra, a gente não faz essa troca energética com a terra. E aí a gente começa a ter uma energia estática correndo pelo corpo. Para mim aqui é muito comum, quando eu chego aqui, e eu vou tocar alguns aparelhos de metal que tem aqui na sala, e eu levo choque. Não sei se você já levou choque quando vai tocar no teu carro, quando desce do carro, ou vai pegar alguma coisa em casa, às vezes até tocando uma outra pessoa você leva choque, né? Então essa energia estática, ela fica no corpo da gente. E sim, ela interfere no nosso estado emocional. Hoje estive num local mais de natureza, assim, com mais grama, tive a oportunidade de chegar mais próximo à terra, e isso traz para a gente um relaxamento maior, né? Ele traz uma harmonização no nosso corpo. Então, quando a gente vai tocar o pé de uma pessoa que vive de tênis, vive de calçado, vive de sapato, a gente não pode chegar tocando assim, com medo o pé da pessoa, porque ela vai sentir cócega. Ela vai querer arrancar o pé daqui. Ela não vai gostar, né? Então, o primeiro contato que a gente tem que ter com o pé da pessoa, vocês comecem pelo calcanhar, tá? Segurem o calcanhar da pessoa, porque a partir desse momento que você segurar o calcanhar, você já deu o tendão de Aquiles, né? Você já deu um aporte, um apoio a esse pé, e a pessoa já vai sentir. Sentiu bem que eu pego aqui ou é melhor pegar aqui? Né? Então, quando você vai chegar no pé da pessoa, se é para pegar no pé de alguém, pegue de verdade. Então, você vai pegar aqui embaixo, a primeira coisa, por baixo aqui. Eu estou pegando na parte lateral do pé. E essa aqui é a parte medial. A gente diz medial porque está no meio, né? No meio do corpo. Mais para o lado do meio do corpo, mais para o lado lateral, de fora do corpo. E aí, quando você vai começar a tocar o pé da pessoa, toque o pé com a mão inteira, tá? Você segura inteiro o pé da pessoa. Não segura com o dedinho assim. Isso deixa a pessoa muito irritada. Como ele ficou agora, irritado, né? E o objetivo não é irritar a pessoa que está aí. O objetivo é trazer para ela um relaxamento. O primeiro passo é o relaxamento. Então, depois que você segurou o pé aqui por baixo, ó, você vai colocar as suas duas mãos e você vai fazer um movimento de rotatório com uma mão e outra. E agora, é bom? Fala alto. Sim. Ó, então, esse movimento rotatório, ele vai trazendo a atenção da pessoa para o pé. Nós passamos o dia inteiro sem prestar atenção no pé. Até porque é patológico quando sentimos o pé durante o dia. Se durante o dia estamos sentindo o pé, então algum problema tem. Tá? Porque o pé não deve, se você sentisse os pés, né, quando caminha, você não poderia pisar numa moeda, não poderia pisar em nada, que seria horrível. Se alguém já ouviu falar do homúnculo de Penfield, o homúnculo de Penfield, se alguém já ouviu falar isso, quem não ouviu, procura aí na internet, escreve aí, homúnculo com H, homúnculo de Penfield. O homúnculo de Penfield é uma representação gráfica das áreas que a gente tem mais sensibilidade. Tá? Então, no homúnculo de Penfield, a gente tem as mãos muito sensíveis e o rosto muito sensível e as outras áreas do corpo menor. Então, os nossos pés, a gente toca pouco eles, poucas pessoas são tocadas em seus pés. E olha quanto estresse a gente tem hoje na nossa sociedade. Então, esse primeiro movimento, né, que eu estou mostrando para vocês, é um movimento circular, eles se compõem um pé para o outro, que é o movimento de aquecimento da articulação.
que nós temos aqui a tíbia, a fíbula, e aqui nós vamos ter os ossos do pé, tá? O calcâneo, que tem aqui embaixo. Ó, agora, esse segundo movimento é um movimento de extensão do pé e flexão do pé. Esse segundo movimento ele é muito bom também, porque ele vai fazer um alongamento aqui embaixo no tendão de Aquiles, tá? Então ele vai alongar o gastrocnêmio, que é um dos músculos que nós temos aí, e vai alongar o sóleo, que é outro músculo que compõe a parte que está embaixo, aqui que está atrás, na parte posterior do nosso pé. Então esse movimento aqui também ele é muito bom. Ó, movimento de aquecimento da articulação. Os dois primeiros movimentos eu fiz com aquecimento articular, certo? Então a articulação agora desse pé, ela está mais solta do que a articulação do outro pé, que é esse que está aqui, ó, que está mais duro, tá? Está mais rígido esse outro pé. Então eu sempre começo pelo pé esquerdo. Nem sei porquê. Mas eu gosto de começar pelo pé esquerdo, porque eu entendo que no pé esquerdo a gente tem alguns órgãos que no direito não tem, como por exemplo o fígado está no direito e no pé esquerdo não tem o fígado. E então, mais uma vez, eu não sei porquê, gosto mais de começar por esse lado aqui. Então vamos lá, recapitulando o primeiro movimento, faz aí, vocês peguem um pezinho de alguém, manda um aviãozinho para a pessoa que precisa assistir esse vídeo, que está lá em casa, que está deprimida, que é a pessoa que já não tem, está no tédio, a pessoa que está no tédio, né? Está muito entediada. Então já chama ela para vir assistir. Esse segundo movimento, né? Um movimento em que eu puxo o calcanhar e empurro o pé ao mesmo tempo. Eu puxo o calcanhar e empurro o pé. Ó. E o terceiro movimento que nós vamos fazer agora é o movimento de rotação do pé, e sempre com o apoio na articulação, tá? Algumas pessoas têm dores na própria articulação. Então, se elas possuem essas dores nas articulações, e então a gente tem que ter um pouco de cuidado na hora de segurar, tá? Então, em vez de apertar, simplesmente apoie. Tá? É um apoio que você vai dar. Faça um apoio. Vai girar um pouco para um lado, depois vai girar um pouco para o outro. Nas aulas que eu dou sobre Duin, a gente fala também muito sobre essas coisas, sabe, de você mesmo poder fazer essa massagem. Mas aí já é um outro papo para outro dia, e a gente volta aqui, então, mais uma vez. Enquanto você está segurando o pé da pessoa, nesse sentido aqui, que você tem um apoio firme, um apoio forte, não precisa apertar exatamente, né, porque algumas pessoas sentem dor. Eu aqui, por exemplo, estou sentindo, inclusive, as artérias dele. Estou sentindo a pulsar aqui. Ó. Posso até já verificar algumas questões de artérias dele. Bem, então esse movimento articular, né, circulatório, e agora eu vou começar a trazer o meu apoio para cima. Eu vou segurar com as duas mãos assim, ó. Eu vou apertar com as duas mãos o pé. Por que eu estou fazendo isso? Porque, claro, ele não muito, mas aquelas pessoas que têm uma sensibilidade muito grande embaixo do pé, quando você for pegar o pé, se você entrar fazendo massagem embaixo do pé, a pessoa pula, ela não quer mais receber massagem do pé nunca mais, ela não vai querer nunca mais. Então você vai pegar firme o pé, segurando e apertando, para não criar essa sensação de que, nossa... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se encostar no meu pé, eu saio correndo. Então, tem que ter um cuidado muito grande com pessoas que têm hipersensibilidade na planta dos pés. Tem que ter um cuidado aí. Então, eu vou apertando assim e fazendo uma pequena rotação com as mãos assim. Ó. Pequena rotação. E aí a gente já praticamente abraçou e aqueceu toda essa área do pé que está aqui, né? Que está composta por essa parte do pé aqui. Que no pé, depois a gente vai ver, é o tronco do corpo humano. Então essa parte, né? Então você vai pegar e vai segurar e vai fazer assim.
Eu não estou aqui para fazer uma aula que seja, digamos assim, muito técnica sobre o assunto, mas também eu não quero deixar sem teoria nenhuma, tá? Porque sem teoria nenhuma, aí vai parecer que é só assim. Então, para algumas pessoas não têm paciência, outras têm a paciência de escutar, de ouvir os motivos pelos quais a gente faz as coisas. E eu gosto de explicar. Então, se você gosta de ouvir explicação, você está no lugar certo, está falando com a pessoa certa, porque eu vou sempre explicar tudo. Agora, se você não gosta de explicação, aí fazer o quê, né? Não é comigo que tem que conversar. Olha aqui, nós temos o nosso pé, ele tem essa curva aqui que é diferente em cada pé. Para cada pessoa é diferente. E desde pequenos, a gente tem que trabalhar essa curva do nosso pé. Então, tem pessoas que têm o pé mais achatado, né? Que a gente chama de pé chato. E tem um exercício muito bom para você aumentar ou melhorar essa curvatura, que é um exercício de você ficar em frente à parede, tá? E você ficar na ponta dos pés querendo alcançar algo alto, qualquer coisa alta que você tente alcançar. Então, para suas crianças em casa, não deixe as coisas, não entregue tudo nas mãos delas. Coloca alto para elas pegarem. Porque o esforço delas de se levantar para pegar alto e ficar na ponta dos pés. Então, esse exercício de ficar na ponta dos pés para a criança, entrega coisas para ela, não leva até a mão. Faz com que a criança tenha que ficar na ponta dos pés para pegar alguma coisa. É o exercício que você precisa para aumentar essa covinha do pé. Tá? E aí você está resolvendo a questão do pé chato de uma maneira bem tranquila, em casa mesmo. Dá para fazer muito isso. Como eu sou fisioterapeuta, que eu trabalho muito com a educação, a sua educação, você tem que aprender a fazer as coisas de maneira correta. Então, a reeducação, o fisioterapeuta ele busca que as pessoas tenham uma reeducação em algumas coisas. E quando se trabalha logo com criança pequeno, logo de pequeno, a criança ela tem mais possibilidades de assimilar isso tudo e levar para a vida dela. Mas não importa, nós temos uma criança interior e vamos trabalhar com a criança interior mesmo, né? Então, agora que eu já fiz isso com o pé, nunca faça assim, que isso deixa a pessoa irritada. Isso sempre pegando o pé dessa forma e fazendo essa torção assim, ó. Olha agora que eu estou fazendo aqui. Bom, algumas pessoas gostam de usar óleos, outras gostam de usar cremes, e daí vem aquela pergunta, qual é o melhor óleo, qual é o melhor creme? Eu diria o seguinte, preste bem atenção com as pessoas que têm alergia. Se a pessoa com quem tu vai fazer para quem tu vai fazer a massagem, ela tem alergia, é bom você usar um óleo que ele seja à base d'água. Que ele não vai ter nenhum perfume, que ele não vai ter nenhuma essência, nada. Ele é à base d'água, ele é neutro, então isso vai ser tranquilo, né, para você fazer a massagem. Eu trouxe um aqui que eu sei que ele não tem alergia, eu trouxe um que é de amêndoas. Mas, por exemplo, mulher grávida não pode usar esse óleo da. Aí eu vou botar um pouquinho de óleo nas minhas mãos primeiro, ó. E agora, olha o movimento de colocação de óleo nesse sentido aqui. Tá? Tudo isso é um aquecimento que tu vai fazendo. Botei boa com as 4, 5 gotinhas só para deslizar e ficar o pé gostoso, assim, né? Não ficar aquela coisa áspera quando você trabalha no pé. Se bem que todo o pé, né, principalmente de mais jovens, assim, ele é liso, né? Agora nós vamos passar a parte dos dedos e a gente vai fazer um movimento com o polegar, assim, bem devagar. Olha só. Movimentinho do polegar. Eu vou até aproximar a câmera agora aqui, ó, fazer um ângulo diferente para vocês verem a parte dos dedos. Ó. Então, esse movimento com os dedos do pé. Conhecimento nunca é demais, né? Então, é bom a gente ter conhecimento anatômico. Então você vai pegando os dedinhos e você vai fazendo esse movimentinho. Outro movimento agora é o movimento de rotação, como se você estivesse contando dinheiro.
você vai fazer esse movimento de rotação assim. Aí, ó. Isso. Como que é aí, hein? Já tá dormindo? Ainda não. Ainda não dormiu a tarde inteira? Então, esse movimento ele aquece, tá? Ele vai aquecer. Inclusive, gente, ó, já vou dando dicas aí para vocês. Quem tem rinite ou sinusite vai ter uma reação de dor dos dedos. Então, quando você for fazer a parte do aquecimento, eu aconselho que você não aperte, simplesmente você faça esse movimento de aquecimento mais superficial. Ele tem rinite, tá? Então, já estou comentando isso. E aí, quando a pessoa tem muita dor nos pés, você vai apertando igual, só que menos. Você tem que encontrar o limite aceitável, que a pessoa vai sentir a dor, mas ela vai ter... Algumas pessoas aceitam mais, elas têm menos sensibilidade à dor, ou outras têm mais capacidade de suportar a dor. Mas peça para que a pessoa diga quando estiver doendo. Porque tem muita gente que, para não te desagradar, não fala que está doendo, né? Então, isso é prejudicial para você e para a pessoa e não vai ser gostoso. Então, agora eu vou dar uma puxadinha nos dedos, assim. Não é necessário estralar os dedos apenas. Agora eu vou fazer uma viradinha assim, para baixo, os dedos. Alguns estalam, outros não. O que tem que estalar, vai estalar, então você não precisa forçar. Agora, eu vou pegar o pé, vou mostrar de ângulo diferente. Aí, vamos pegar o pé. Baixar um pouquinho a câmera aqui. Estão conseguindo ver bem? Ó, nós vamos agora fazer um movimento que vai vir de baixo para cima, ó, de baixo para cima. E quando chega aqui, ele deve abrir o pé. Tá? Então, nós vamos trazer esse movimento de baixo para cima. E aqui a gente vai abrir o pé. Estão vendo? Ó, de baixo para cima. Pega o pé aí de alguém, gente. Pega o pé de alguém. Estão pegando o pé de alguém ou estão só olhando? Só olhar não vale. Tem que pegar o pé de alguém aí. Então, ó, o movimento de baixo para cima. Ó. Faz o movimento de baixo para cima, tá? E aí, chegando aqui em cima, as duas mãos aqui, ó, pegando desse movimento aqui, você vai abrir, e vai abrir, e vai abrir. Claro, né? Aos pouquinhos você vai fazendo aí em casa, vai dando certo, vai fazendo com a pessoa que está do teu lado, ou que está na sua frente. Eu vou mostrar um pouquinho mais de longe agora para ter toda a movimentação. Como é que tá aí? Tá doendo? Não, mais um pouco. Dói um pouquinho, ele disse que dói um pouquinho. Ó, aqui em cima, todos os dedos aqui, a gente tem que estar sempre movimentando eles para ter um aquecimento, tá? Agora eu vou fazer uma abertura superior, os dedos dele. Ótimo. Conhecimento anatômico do pé é muito importante, mas não é impeditivo de você fazer massagem se você não sabe onde fica o determinado osso, tá? Ou determinado músculo. Não precisa ter esse conhecimento, mas eu indico que a gente aprenda sempre mais, porque aí você sabendo mais, você consegue ajudar mais a pessoa. O nervo ciático, por exemplo, ele vem até o pé. E quando o nervo ciático está ativo, a gente vai virar o pé assim, ó. Se a gente encosta aqui, vai doer. No caso dele, não dói, tá? Porque não tem um problema de encurtamento por causa do ciático. Então, esse é o primeiro movimento. Nós vamos agora trabalhar um ponto. Agora já estamos começando a trabalhar pontos, viram? A gente já fez um aquecimento no pé e agora a gente começa a trabalhar pontos essenciais. Então, o ciático, eu descartei nele, não tem problema de ciático. Se tivesse, eu estaria preocupado. Um outro ponto é o ponto que fica aqui assim, no meio. Dói quando eu aperto aqui? Não. Vocês vejam que eu estou apertando quase nada.
Aí você não diz assim, porque tu não está apertando nada. É que a pessoa que tem problema nesse ponto aqui, ela vai dizer que está doendo por apertar pouquinho assim. Não precisa apertar muito. E esse pontinho aqui é o pontinho do rim. É o R1 na acupuntura e é exatamente a posição aonde fica o rim. Então, das duas coisas que acontecem aqui. E conhecimento anatômico, né, gente? Depois disso, o rim bem no meio, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui. Você vai encontrar essa área do polegar aqui e você vai encontrar o pontinho descendo bem no meio do dedo do meio aqui, ó. 1, 2, 3, desce bem no meio até aqui. E aqui é o lugarzinho do rim. E aí, quantos rins vocês têm? Tem gente que tem até 3, 4 rins, tá? Porque eles fazem a cirurgia, né? Que faz a troca, transfusão, né? Transfusão que se diz? Transplante. Transplante. Faz o transplante de rim e você sabia que não é tirado o rim que está ali antes? O que não funciona fica lá. Então a pessoa ganha um rim a mais. E aí vai. Bom, sem contar que tem gente que nasce com um rim a mais. No caso dele específico, que ele passou o dia com tédio, eu vou trabalhar a cabeça. Tá? Então a cabeça no corpo, no pé, a cabeça ela é representada por essa área aqui. Toda essa área aqui é a cabeça, tá? Sendo que o polegar é essencialmente a cabeça da pessoa. Então, como que ele ficou com tédio? A mente dele ficou muito ativa durante o dia inteiro e ele não fez coisas. Para acabar com o tédio, a coisa mais tranquila para acabar com o tédio é você fazer alguma coisa. Como ele não fez nada, ele ficou com tédio. Então, a gente vai trabalhar a cabeça para que a cabeça alivie os pensamentos, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o polegar, agora eu vou mostrar bem de pertinho. E aí, estão conseguindo ver? Estão conseguindo entender? Escrevam aí o que vocês acham disso que eu estou fazendo. Comentem alguma coisa aí, pelo amor de Deus, não me deixe falando sozinho. Olha aqui o polegar. Eu acho tão incrível os formatos de dedo, né? Todo o polegar ele tem essa pontinha aqui, ó. E aqui é o começo da mandíbula, lateral da mandíbula, é logo aqui. Aqui nós temos metade, tá, da cabeça. Essa é metade da nossa cabeça. Então o olho tá aqui no meio, ó. Depois o pescoço tá aqui embaixo, aqui, ó. E aí a gente vai começar a apertar assim, ó. Bem de leve. Olha só, eu tô quase nem apertando, tá? A gente vai fazer esse estímulo. Por isso que essa técnica se chama sensibilização podal. Por quê? Porque é um estímulo leve que você vai dar nas áreas. Tá? Então, ó, se a pessoa tem dor num estímulo bem leve assim, então é preocupante. Eu não estou fazendo análise, tá? Atenção, prestem bem atenção agora. Eu não estou avaliando ele. Eu já estou tratando. Porque a avaliação é um pouquinho diferente. Aí precisa outros conhecimentos. Eu estou só tratando. Então eu estou tratando o quê? O tédio. O tédio. Aqui eu estou agora aprofundando um pouco mais. Ele disse, O que quer dizer? Aqui que foi. Aí! Ele disse aí. Ó, quando eu passei por aqui, ó. Aí vai. Ele disse que dói. Dói, ele disse. Aí a gente analisa, né? Que regiãozinha é essa, né? No caso aqui, ele deve estar mordendo muitos dentes. Eu tô sorrindo aqui porque ele tá me fazendo caretas. Caretas. Ó, doeu aqui pra ele. Estão vendo que tá doendo aqui pra ele? Então, isso me preocupou um pouco, né? Eu como pai, agora eu vejo isso aqui. Esse aqui é o lugar do olho. Como é que tá aqui? Dói, ele disse. Como é que é? Ele disse o quê?
Dói. Dói. Então, bem aqui assim, ó, bem no meio. Então, pode ser que ele esteja com a vista cansada, né? E aqui, meu filho, como que tá aqui? Tá um pouco mais pra cima. Ele diz que dói um pouquinho mais para cima, que é aqui a mandíbula, bem nesse gordinho do dedo aqui, né? Nessa pontinha, sabe? Ela tem uma pontinha ali. Essa pontinha aqui é onde começa a mandíbula aqui, tá? Então, é bem aqui nessa pontinha aqui, ó. Boa noite, Débora. Aí pega o pé do seu filho, vai pegar no pé do filho e vou massagear, tá? Aqui, bem de leve, que onde tem que doer, vai doer, de qualquer jeito, ó, viu? E aqui o problema tá todo aqui, ó, na parte da visão e um pouquinho na parte da audição. Dói. Mas também eu analiso que a questão da rinite, né? Então, como que a gente vai tratar a rinite? A rinite tem que ser tratada todos os dias, assim, para que quando chegar aquele dia que vem para ser a rinite que vai atacar, que agora é a primavera, né? Quando a gente começar a entrar na primavera, que começa o pólen começa a afetar toda a parte cavernosa do nosso rosto, e é ali que a gente tem que estar preparado já, tá? Então, eu vou trabalhar daqui a pouquinho os dedinhos que vai trabalhar toda essa região da rinite e da sinusite. Aí, ó, o polegar agora, como vocês podem ver bem de perto, ó. Vejam que ele está mais vermelho agora, né? Está mais avermelhado. Já apertei bastante aqui. As áreas que... Aqui é uma área que dói para ele, ó. E aqui mais para cá também. E aqui embaixo um pouquinho. Cada lugar desse tem, no mapa, né, da sensibilização podal, cada lugarzinho desses tem a indicação de qual órgão que é. Então eu criei um livro, eu fiz o desenho do pé com todas essas áreas, tudo certinho. Esse livro está à venda ali, se você entrar na minha bio, você vai entrar na minha página, na bio, e você vai encontrar lá Atlas de Sensibilização Podal, tá? Que é um livro bom para ter em casa, para você saber que lugar tem que apertar. Agora a gente vai passar para os nossos dedinhos. Vamos ver se eu mostro aqui assim. Tá visível aí, gente? Ó, nós vamos pegar aqui, o dedo, ele tem assim, tem essa parte aqui que seria o pescoço do dedo, né? E a cabeça do dedo. Então, quando nós trabalhamos a cabeça do dedo, essa parte mais de baixo aqui, ó, essa parte aqui, tá doendo aqui? Um pouquinho. Essa parte aqui, para quem tem sinusite, ele já tem bem menos agora, né? Tá reduzindo bastante. Então ele sente menos dor. Essa parte aqui, então, dos seios da face. E a cabeça do dedo aqui é onde a gente vai trabalhar os dentes. Então tem pessoas que têm muita dor nessa região aqui. Então é interessante saber o que será que está acontecendo, se tem dor aí. Agora aqui em cima já é a rinite, aqui ó. Então ele já reclamou, né? Vamos para o próximo. E então a pergunta é, quanto tempo devo fazer uma massagem nos pés? Uma massagem nos pés pode ter 20 minutos. Você pode fazer 10 minutos um pé e 10 minutos o outro. Mas pode ter também 40 minutos, se você for aprofundar muito. 20 minutos no pé e 20 minutos no outro. Já estou indo para o terceiro dedo. Parece que esse dedo doeu mais. Então, quando a gente enxerga o pé assim, né? Esse é um lado, no caso, o lado esquerdo dele. E a gente percebeu que ele tem dor aqui, mas pouca. Mas quando chegou no terceiro dedo, ele grita mais aqui. Fala aí, como é que tá a dor? Dói pra caramba, ele disse, tá? Fala aí. Dói o quê? Dói pra caramba. Dói pra caramba. Então aqui doeu mais, isso significa que a sinusite está mais pro lado. Ela está mais localizada, mais lateral nos seios da face. Então a inflamação está mais para esse lado. Vou pro minguinho agora. Vamos ver como é que ele está aqui também.
Aí, Não. ó, Ai. olha aqui, ele tá pulando já. Sentindo um pouco mais pra baixo também. Mais para baixo aqui, né? Tá aqui. Então, o que aconteceu? Pelo que eu fiz na massagem dele, foi uma massagem leve. E não precisa apertar com muita força. Quando você fizer leve, já vai aparecer. Se tem alguma coisa, já vai aparecer. Então, toda essa região dolorida, mas muito mais o minguim e o seu vizinho, que doeram mais, significa que os seios da face mais atingidos são os mais laterais, certo? E aí nós temos então o nosso pé bem massageado. Então a gente trabalhou bastante o polegar, né? E aí o tédio também está relacionado ao fazer as coisas, tá? Então o tédio, se a pessoa não faz as coisas, se ela não está fazendo nada, ela começa a ficar com tédio. Sabe aquele fim de semana que tu fica em casa e começa a chover e aí a televisão para de funcionar, a internet não tem, as coisas não tem, e eram as coisas que você fazia, e aí você fica parado olhando para a parede e começa a dar um tédio. E o tédio está relacionado ao fazer, né? E o fazer, na medicina chinesa, está relacionado ao baço, pâncreas. E aí a gente vai trabalhar agora o baço e o pâncreas no pezinho dele, para aumentar a vontade de fazer. Ó, o baço para ele dói. E ele passou o dia com tédio. Estão vendo? A emoção, ó. Se ele não me respeitasse tanto, ele já teria tirado o pé daqui. Não é mesmo? Como é que tá aqui? Dói. Dói só aqui ou alguma outra parte do corpo reflete quando aperta aqui? Não. Ele tá fazendo umas caretas aqui, gente. E é o baço, né? Por quê? Ele passou o dia com tédio, não é? Então, onde que eu vou trabalhar o tédio? No pé. É no baço. É a região do baço, aqui nesse pé, né? No caso, por isso eu peguei o pé esquerdo para trabalhar com ele, porque baço não tem no pé direito. Ó. E qual será o efeito disso? Qual o efeito desejado, né? O que eu quero que aconteça, ou que eu desejo que aconteça quando eu movimento o baço? Porque o baço é o órgão que traz a ação, o fazer. A ideia é que ele, depois de uma massagem dessas, hoje ou amanhã, ele tenha mais vontade de fazer as coisas. Que ele não fique tão aéreo e tal, ele vai querer desenvolver as coisas. Alguma coisa vai fazer, ler um livro, vai montar Lego, alguma coisa ele vai fazer. Porque tem isso lá na minha casa, tá, gente? Ele não fez porque ele tá agora sem celular, tadinho. Então, eu estou estimulando levemente, eu vou mostrar para vocês aqui em outro ângulo, ó, o pé. Eu estou estimulando levemente essa área aqui, ó, que é a área do baço, ó, aqui, tá? Um pouquinho abaixo aqui, não aqui em cima, que é uma outra coisa, aqui, ó. E aqui ele sente dor. Então, essa avaliação que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é facilmente, vocês podem aprender facilmente isso, tá? Então, o que eu estou mostrando aqui é, no caso, como trabalhar o tédio. E o tédio, tem que entender que o tédio vem pelo fato de você não estar fazendo as coisas que você quer fazer. E isso vai atingindo um órgão do seu corpo, né, que é o baço. E aí eu estou trabalhando o baço dele, que está dolorido, tá? A região do baço, justamente porque ficou com tédio. Quer dizer, você não fica com tédio e o seu corpo nada vai prejudicar porque você está com tédio. Sim, é como se você tem raiva, né? A raiva vai atacar o fígado. Se você tem, se se apaixona muito, né? Muito apaixonado, vai atingir o coração. E assim cada órgão vai atingir uma parte do coração. Se você ficar triste,
Se você ficar triste, você vai atingir seu pulmão. Né? É mais fácil ter pneumonia quando está triste. Aí, no caso, pessoas com pneumonia teriam dor na parte pulmonar aqui do pé. Né? Agora ele está começando a suar o pé. Percebe que suou o pé? Não? Ó, o pé dele agora está suado. Significa que estamos tendo uma reação orgânica, uma reação no corpo, relacionada ao que eu estou fazendo aqui, né? Que é pressionar o pé no mesmo lugar, tá? No mesmo lugar, daqui a pouco ele não vai mais sentir tanta dor quanto ele sentia antes. Ou está sentindo a mesma dor de antes? Não respondeu, quer dizer que agora está ficando gostoso. Então a ideia é você ir pressionando esse ponto, esse lugar, até que você tenha uma sensação de alívio. No começo a dor é intensa, pressione menos. Depois você vai poder aprofundar a pressão no mesmo lugar. E veja, está doendo como antes? Não. Ele disse que não sei se vocês ouviram, mas ele disse que a dor agora não é tão intensa quanto antes. Então o que eu digo assim, massagear os pés é algo muito fácil, tá, gente? Não existe mistério em massagear os pés. O conhecimento que se relacionam às patologias, os problemas com o pé, isso sim é preciso estudar um pouco mais, mas você pode massagear o pé à vontade e estará sempre fazendo bem à pessoa que você está massageando, sempre. Então agora a gente vai trabalhar o pâncreas. A base do pâncreas, eles são os dois responsáveis pela ação, pela vontade de fazer, pelo fazer as coisas. E olha só o que acontece aqui. Ele tem dor também. Porque ele tem o tédio, né? Tédio. É o tédio, né? O tédio. Aos pouquinhos vai desaparecendo a dor no local que eu estou pressionando. Gente, assim, ó, coisas que acontecem na questão dos pés, por exemplo, problemas lombares, problemas de hérnias de disco, tudo isso vem e aparece no pé. Agora a pergunta é, eu posso tratar hérnia de disco pelo pé? Posso fazer um tratamento para hérnia de disco pelo pé? É assim. Você, com o pé, massageando o pé, você vai aliviar as dores que a pessoa tem na coluna. Mas o tratamento para hérnia de disco é composto por exercícios para a musculatura fina. Apenas isso. E aí você consegue resolver o problema da hérnia de disco. E vai viver muito feliz, sem dor. Então você pode reduzir as dores, ó, tá suando o pé dele, suando simplesmente. E ele ainda está sentindo um pouco de dor na região do pâncreas. Vou mostrar aqui no outro ângulo, ó. Essa região aqui e aqui. Os dois lugares que eu estou trabalhando para tirar tédio. Por que tem que tirar o tédio, né? Tem que tirar o tédio para a pessoa voltar a querer fazer as coisas. Para não ficar só pensando em fazer, mas fazer de fato. Beleza. Para hoje isso está excelente. Agora eu vou fazer o encerramento do meu trabalho. Eu vou finalizar. Né? Para finalizar, a gente vai puxar o pé novamente. Vai fazer aquela torção de pé. Você pode fazer assim também. Ou seja, você vai esfregar o pé de novo, do mesmo jeito que começou. E aí você está encerrando o trabalho. Está finalizando ele. E esse pezinho aqui vai ficar muito mais leve. Faz um teste aí entre um pé e o outro. Qual dos dois tu sente que está melhor aí? Conta aí para nós. Mexe um pé. Mexe o outro pé.
É? Qual tá mais leve? O pé massageado, né? A gente pode ver até a cor dos dois pés, eu vou mostrar para vocês. Vocês podem ver, ó, que a cor dos dois pés, esse tá mais rosa que esse aqui que tá amarelado. Então, o que que a gente criou aqui nesse momento? A gente criou uma irrigação sanguínea, a gente melhorou a irrigação sanguínea, a nutrição desse pé tá muito melhor, olha só que interessante, ó. Enquanto o outro tá amarelinho, aí, ó, tá pálido, tá com tirícia, né? Tá ruim esse pé aqui, tem que massagear ele também, né? Mas a gente ficou, então trabalhou esse pé hoje, ó, que eu trabalhei a parte de baço pâncreas para eliminar o tédio. Vou massagear o outro? Não precisa, porque eu estou trabalhando o tédio, certo? Então, viram que interessante? E segundo ele, que está recebendo a massagem, fala aí, qual dos dois pés é o pé mais que sente mais leve? Não, eu sinto mais quentinho da esquerda. Sente mais quentinho da esquerda. O que mais que tu sente de diferença de um pé para o outro? Vamos aí. O sangue fluindo. Sente o sangue fluindo? É mais ou menos assim. Certo, mexe os dois pés aí, vamos ver qual dos dois tu sente mais fácil de mexer. Puxa, estica. É, mais ou menos. Mais ou menos igual, mas acho que isso daqui um pouco, talvez. Ele ainda não sentiu totalmente o que resolveu no pé dele, né? Enfim, outras coisas vão mudando. Isso daqui tá. Ele vai sentindo aos poucos, assim, porque quando ele começar a pisar no chão, ele vai sentir a diferença, certo? Levanta aí, pisa no chão e conta pra nós. Conta aí. Levanta, pisa no chão e conta pra nós qual é a diferença. Sim, espaço mesmo? Sim, vai. Fala alto aí. Qual a Eu diferença? sinto o chão mais frio com o da esquerda. Caminha, vamos ver como tu sente caminhar. Tá lá caminhando. Da esquerda também é escorregadio, não sei se é por causa do ar. Com certeza. Tem alguma diferença em mover o pé? Não muito que eu sinta. Não, ele não sente nada. Viu? Deita aí, rapaz. Gente, é isso aí então que eu preparei para vocês hoje, sabe? Tentei trazer isso porque o intuito de trazer isso, qual o objetivo disso? É você poder fazer essas coisas em casa. Você pode fazer isso em casa e melhorar a saúde das pessoas que você ama. Muito simples, muito prático, totalmente eficaz. E a massagem dos pés você pode fazer todos os dias, uma vez por semana, pode fazer 2 vezes por semana. E pode buscar um profissional também que faça essa massagem nos pés. Aí o profissional ele vai encontrar mais coisas no seu pé, enfim, né? A ideia de ir para um fisioterapeuta que entenda da parte de massagem nos pés, e se ele tiver um conhecimento relacionado à acupuntura, medicina alternativa, medicina chinesa e tudo mais, o fisioterapeuta vai trazer uma visão mais ampla da sua saúde, né? Que isso é interessantíssimo. No caso dele, estava com tédio, a gente pegou o pé e os 2 órgãos, baço e pâncreas, que estão relacionados ao estado dele, né? De tédio, esses 2 órgãos, eles se demonstraram bem atingidos, porque ele sentiu bastante dor, né? Além da rinite e outras coisas que ele tem aí. Eu quero deixar um grande abraço para vocês, desejar uma boa noite, espero que vocês tenham feito junto comigo essa massagem. E agora eu vou decidir se eu vou deixar ou se eu vou tirar essa live, né? Vou pensar no caso. Um grande abraço e uma boa noite para vocês. Até mais!